80% das famílias brasileiras estão endividadas e entre nós, servidores públicos, isso não é muito diferente. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre uma questão muito complicada, que é a psicologia do consumo e como nossa sociedade hoje ela desincentiva que as pessoas tenham hábitos saudáveis de poupança e que, ao contrário, busquem a realização social, busquem o senso de conquista unicamente através do consumo. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todas as pessoas bem-vindas aqui ao canal Servidor Independente, esse espaço que é criado para você, servidor ou servidora pública, que tem interesse em falar um pouquinho sobre esse mundo de desenvolvimento pessoal, finanças, educação financeira, investimentos e perspectivas de futuro dentro do serviço público. Hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre um dado muito alarmante, pessoal, uma questão que eu vi, um dado que saiu essa semana, na verdade já foi publicado essa semana. Está aqui na tela, tanto a informação quanto o link na descrição do vídeo, sobre essa notícia que não é de fato muito surpreendente, mas que não deixa de trazer ali um elemento novo, que é o recorde histórico de endividamento das famílias brasileiras. E uma questão que me chamou muita atenção é que isso ocorre em um contexto econômico de pleno emprego, ou seja, a gente tem uma população que está majoritariamente empregada, tá? Ou está ocupada, né? Tecnicamente ela está com alguma ocupação, seja ela formal ou não, e nós temos também um cenário de crescimento econômico nos últimos anos, de um maior aumento da renda média do brasileiro, né, nos últimos anos também, atingindo alguns patamares aí bastante interessantes nos últimos anos, mas a despeito disso, nós vemos, né, na verdade, até como uma consequência disso, talvez, né, a gente vê não um aumento da poupança, não um aumento da precaução, não um aumento do cuidado com o futuro. A gente vê um aumento do endividamento, ou seja, as pessoas transportam aquela renda extra, aquela melhoria que a gente teve, por exemplo, a isenção do imposto de renda para as pessoas que ganham até R$ 5.000. Nós temos alguns ganhos que surgem no horizonte, mas que são rapidamente revertidos em consumo. E o que mais me preocupa nisso, pessoal, não é as pessoas gastarem, cada um pode fazer o que quiser com o seu dinheiro, mas é porque esse assunto da precaução, da prevenção, do cuidado com o futuro, ele fica para depois, ele fica sempre para depois. E nós vemos hoje no mundo, né, e aqui nós não estamos falando especialmente dos servidores, mas muitas pessoas que não têm um cuidado mínimo com sua situação previdenciária, que não pagam o seu INSS, que não pagam a previdência privada e que no futuro, né, não tem sequer a garantia aí de um seguro social mínimo, uma conquista histórica, né, das sociedades, do ser humano enquanto reconhecimento dos seus direitos previdenciários, e as pessoas elas têm caminhado por uma linha muito voltada para o consumo. Mas o ponto que eu quero destacar é que as pessoas elas não fazem isso porque elas são irresponsáveis. Elas fazem isso também porque elas são bombardeadas. Hoje o consumo é basicamente definido por estratégias de neuromarketing. Então as pessoas elas são induzidas a consumir o tempo todo, seja nas publicidades mais tradicionais, na televisão, no rádio, outdoors, que representam uma parcela desse chamado ao consumo, mas nós temos também, ainda de uma maneira muito mais agressiva, a publicidade que está na palma da nossa mão, que são os celulares, né? E o contato com as redes sociais, com influencers, com um estilo de vida, com o cultivo de um estilo de vida muito atrelado ao consumo. A lógica da ostentação que está tão presente aí na música, está presente aí na figura de muitas personalidades e celebridades e que nós temos um verdadeiro fascínio, né, por observar esse poder de consumo, esse poder de consumo muitas vezes até inalcançável para a imensa maioria das pessoas, mas nós nos fascinamos com isso. Então eu acho muito interessante a gente trazer isso para reflexão dentro da nossa situação de serviço público, de que apesar de termos a nossa estabilidade, né, e isso representar um maior dificultador eventualmente para um desligamento, né, a estabilidade que nós conhecemos enquanto instituto jurídico ela não é absoluta. As pessoas muitas vezes falam, eu não posso ser demitido. Pode sim, o servidor público pode ser demitido, claro que mediante o atendimento ali de algumas circunstâncias que a legislação prevê. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção é justamente isso. Faça uma reflexão pessoal. Você hoje tem buscado tomar o cuidado necessário para não engrossar essa fileira, né, digamos, essa parcela da população que hoje convive com dívidas, sendo representativa de quase, na verdade, mais de 80% da população brasileira, ou você tem buscado cuidar do seu consumo, cuidar inclusive do seu consumo em relação às pessoas que você segue, né, nas redes sociais. Você tem tido essa atenção?
Uma vida com organização financeira, pessoal, ela vai passar por você escolher até quem você segue na rede social. Se você opta por seguir quem está o tempo inteiro só exacerbando consumo, só falando do que ela consome, do vinho caro que ela bebe, do que ela faz, das viagens que ela faz, você inevitavelmente vai achar que para você ter uma vida significativa você tem que fazer a mesma coisa. Mas o principal é que você perceba na sua realidade se você consegue cultivar uma vida que faz sentido para você, né, que tem o consumo, sim, o consumo é legítimo, ele é importante, ele é necessário, mas que ele aconteça pelos seus valores e não pelos valores que vêm de fora, não pelos valores que vêm de um influenciador ou da publicidade simplesmente. Então, cuidar do contato que você tem com essas fontes de pressão consumista faz muito bem. Bom, eu particularmente acho que isso é uma questão compreensível na lógica de que a partir do momento que você está com uma renda um pouco mais folgada, você começa a pôr em movimento certas aspirações de consumo que às vezes você reprimiu por muito tempo. Você tinha vontade de trocar seu celular, você tinha vontade de repente fazer uma viagem e você simplesmente não podia fazer aquilo. A partir do momento que você consegue fazer, você se sente à vontade para realizar aquele desejo. Isso é bacana, é bom a gente sentir que está conquistando as coisas. Mas será que é o melhor caminho a gente simplesmente transformar essas melhoras, né, que para a população de um modo geral pode ser representada ali nesses fatores que eu citei, mas para nós servidores, às vezes quando a gente recebe um aumento, quando a gente tem um reajuste salarial, tem uma melhora no nosso quadro, será que o melhor que a gente faz na nossa vida é pegar todo esse acréscimo e transformar em mais consumo? Será que não é possível achar um caminho do meio em que a gente se permita se planejar para comprar aquilo que para nós é importante, mas também a gente guardar um pouquinho, ter um senso de que, poxa, será que não é melhor aproveitar às vezes um momento econômico um pouco mais favorável e começar a poupar pensando no futuro e regularmente poupar, independente de ser um momento econômico mais difícil ou mais favorável, a gente consiga sempre ter uma estratégia de viver um pouquinho abaixo do que a gente ganha, pessoal, para poder poupar um pouquinho, nem que seja ali R$ 50 por mês, mas que desenvolva esse senso de que está sempre numa capacidade de guardar um pouquinho para um momento mais difícil, para uma situação de emergência e até mesmo para cuidar daqueles sonhos de longo prazo, que a gente ainda vai falar muito sobre isso aqui, sobre possíveis instrumentos de motivação para o futuro, em que você consegue definir com mais clareza seus objetivos e ali você consegue então construir uma estratégia para chegar neles no longo prazo. Mas não vou mudar do assunto do vídeo aqui, vamos concentrar nesse elemento. E então a gente viu um pouquinho sobre essa questão da melhora econômica e como que isso muitas vezes acaba repercutindo em endividamento, que vem, né, claro, digamos assim, desse senso de urgência do consumo. E aí a gente não pode deixar de falar de um ponto muito importante, que é o quanto a gente é bombardeado por influências externas para que você consuma agora, compre agora, leve para casa agora. O momento é esse, né? Então a mensagem é sempre muito forte nesse sentido e a gente lida com isso desde que a gente é criança, com propagandas na televisão, no rádio, outdoors, enfim, de tudo quanto é tipo de instrumento que a publicidade se vale. Mas nos dias atuais, pessoal, com a história desse celular, né, com a história da comunicação na palma da mão, redes sociais, menino, o negócio mudou de patamar. Então a gente está recebendo informação o tempo inteiro sobre consumo de uma maneira direta, através de um anúncio explícito, ou de uma maneira indireta, com aquele seguidor ou com aquele influenciador que você acompanha, que está ali mostrando a viagem dele, que está mostrando o celular dele, que está mostrando a festa de aniversário do filho dele, ou seja, só exibindo. E o nosso senso de amor próprio talvez começa a pensar, poxa, minha vida é muito ruim, eu não consigo poupar, eu não consigo adquirir isso, eu não consigo comprar isso, eu não consigo ter esse carro, eu não consigo ter aquilo, e isso vai condicionando seu cérebro a ansiar cada vez mais por consumo, como se isso fosse a única coisa que importasse na vida, a única realização possível na vida fosse através do consumo. O consumo é importante, pessoal. É bacana você poder comprar as coisas, fazer sua viagem, mas você tem que ter clareza do que é um consumo que é importante para você e um consumo que foi incutido em você por uma influência externa. Então, o ponto de reflexão que eu trago, né, e vocês me digam aí nos comentários se faz sentido, é se a gente não tem também uma responsabilidade sobre quem a gente segue nas redes sociais, com que tipo de influência você quer que a sua vida seja estruturada, com pessoas que te ajudam a te pôr para cima, te levar para um objetivo, para os seus objetivos que são seus,
que aí é uma questão que você tem que avaliar, ou se você vai ficar gastando o seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro, por conseguinte, com coisas que não eram o que você realmente queria, que você acha que tem que consumi-las porque você está sendo bombardeado. Cuidar do nosso ambiente é muito importante, especialmente, né, nos dias de hoje, do nosso ambiente virtual. Então dá uma refletida e me diz se isso faz sentido para você. Então a gente consegue notar que uma maior tranquilidade, uma maior folga no orçamento doméstico, uma maior segurança em relação à perspectiva de futuro, tem uma tendência de levar o ser humano ao quê? À dívida, à possibilidade de parcelar mais e de buscar um consumo através do dinheiro dos outros, né? Você faz e depois fica devendo, ou de repente adquire alguma coisa e fica devendo aquilo, tendo que lidar com as parcelas. E isso é especialmente grave no serviço público, porque os servidores têm essa perspectiva de mais estabilidade, de previsibilidade em relação à sua renda e transformam isso muitas vezes em consignados, em compras parceladas, que poderiam ser um pouco melhor refletidas, especialmente para que você pudesse inclusive se beneficiar de eventuais descontos do pagamento à vista. Então, ao invés de você simplesmente poupar e ir lá adquirir à vista, você prefere comprar imediatamente e pagar isso de uma maneira parcelada. Isso é especialmente preocupante, pessoal, porque isso compromete a nossa margem de governança da nossa renda. Se você tem uma renda que está comprometida já com várias parcelas, qualquer imprevisto ou qualquer redução temporária no valor, a retirada de alguma gratificação, alguma coisa do gênero, vai te colocar em maus lençóis. Você vai ter que lidar ali com uma situação que você não desejava. Queria também te propor um desafio. Dê uma olhada no seu orçamento doméstico, se você tem. Se você não tiver, dá uma pensada, para e dá uma pensada. Será que todos os gastos que hoje você tem de assinaturas e de parcelinhas que estão ali sendo cobradas no seu cartão, tudo aquilo ali você comprou porque você realmente quis, você era muito importante para você, ou você comprou por algum senso de imediatismo que muitas vezes pode ter vindo até de uma influência externa que você recebeu? Se você identificou que ali algo não é seu, comenta aqui com a gente, traz para nós essa informação para que a gente possa ter um pouquinho mais de consciência, né, e ajudar também outros colegas a desenvolver um pouquinho mais de consciência sobre os motivos que nos levam muitas vezes a consumir, mesmo quando a gente deveria estar fazendo outra coisa, que seria poupar um pouquinho, né? Se você gostou desse vídeo e já me acompanha há algum tempo, sabe que eu vou te pedir. Compartilhe esse vídeo, curte também o vídeo, deixa as suas impressões no comentário, pode falar mal também. Eu gosto quando alguém fala mal porque me ajuda, né, a melhorar para o futuro. Então traga a sua crítica, ela é bem-vinda também. E se possível, todo servidor público tem um grupo de WhatsApp dos colegas do Oracle. Manda lá esse vídeo nesse grupo e nos ajuda, né, a divulgar, ajude o canal a divulgar essas informações que para mim são muito relevantes, que eu gostaria muito de ver constituir uma cultura entre nós, servidores, não falar só dos assuntos que já são habitualmente tratados, mas que a gente trouxesse o assunto educação financeira, planejamento pessoal, planejamento de desenvolvimento profissional dentro do serviço público, perspectivas previdenciárias, que isso fizesse mais parte do nosso dia a dia. E eu espero estar contribuindo com isso e conto com a sua ajuda para me ajudar também nesse processo. Até o próximo vídeo.